E essa baita queda da bolsa aí nos últimos dias pode terminar em alegria, hein? Vamos conferir. Fala pessoal, tudo certo? Meu nome é Paulo e nesse canal a gente vai falar de finanças, investimentos, bolsa de valores e principalmente teoria das ondas de Elliott, da qual eu sou entusiasta e eu acho a melhor maneira de ler o mercado de ações. Não consigo, na verdade, nem imaginar outra forma de entender o que está acontecendo na bolsa, a não ser através da teoria das ondas. Nesse vídeo eu vou falar sobre essa queda recente aí da bolsa, muito forte, e sobre o ponto que ela está agora. Eu vou fazer uma ligação entre ela e a análise das ações que eu fiz desde que eu comecei o canal. Mas antes eu vou pedir para você dar um like desde já nesse vídeo. Custa pouco para você e é muito importante para mim. E se você não gostar, dê um dislike depois do final, que vai me ajudar a saber que eu preciso melhorar, tá? Se você for novo aqui no canal, eu te convido e peço teu apoio em se inscrever. Em troca, eu trago para você, analiso o que você me pedir aí nos comentários, tá? Se eu não tiver a resposta de bate-pronto, eu pesquiso para você. Vamos fazer essa troca aí. Agora vamos para o vídeo. Desde que eu criei o canal há aproximadamente 3 meses, nesse período eu fiz a análise de algumas ações da Bolsa de Valores. Entre outras, eu fiz da JBS, Gol, Braskem, Usiminas, Marisa, Magalu, Via e algumas outras. Essas ações, quando eu fiz os vídeos analisando cada uma delas, atualizando a análise, enfim, eu coloquei lá minha expectativa sobre os alvos de cada uma dessas empresas e o ponto que eu considerava um ponto interessante para observar e fazer uma eventual compra. Acontece que nesse período, algumas das ações aí, teve ações que chegou no ponto, disparou, mas depois voltou a cair. Teve ação que chegou no ponto e ficou fazendo zigue-zague, é o caso da maioria, não perdeu a região, mas sofreu. Nem subia, nem descia, nem subia, nem descia, às vezes dava um sustinho e ficou travado lá. A Marisa só, coitada, que chegou no ponto, resistiu o quanto pôde e está afundando. Em breve eu espero fazer um vídeo atualizando minha expectativa com a Marisa. De qualquer forma, independente de qualquer coisa, para todas essas, embora estivessem em pontos de compra, eu observava com bons olhos uma oportunidade de uma comprinha, era necessário que a Bolsa de Valores fizesse um movimento interessante de definição. Na minha opinião, acompanhando as ondas de Elliott, quando a Bolsa está no meio do caminho, é muito difícil entender se ela vai descer ou se ela vai subir nos próximos dias. Então, para mim, é sempre importante que ela retraia, caia um determinado percentual e chegue num ponto decisivo para eu entender, poxa, se ela não passou por aqui, talvez agora é bolsa para cima. Tudo são projeções, mas a questão é essa. E a Bolsa de Valores, nesse período onde eu analisei essas ações, ficou nessa indefinição. Estava andando em pontos que eu considero, que eu chamo de meio do caminho. Então, para mim, não era claro se ela ia embora, se ela ia voltar, quanto ela ia sofrer, embora a gente pudesse ter um pouco de ideia em função da política. Pois bem, em função da queda dos últimos dias, a Bolsa de Valores, o Ibovespa, chegou no primeiro ponto que eu considerava importante como possível ponto de reversão. Então, a partir de agora, e eu esperava muito por essa chegada, a gente tem que acompanhar. Eu acho que essa semana vai ser decisiva para as próximas semanas. Sim, tem muita indefinição ainda pela frente, com o novo governo, anúncio de ministro, nomes ruins, nomes mais ou menos, nomes bons. Enfim, tudo isso pode ainda mexer. Mas eu acho que esse ponto é decisivo para uma eventual virada. Então é sob essa ótica aí que eu vou acompanhar o Ibovespa essa semana e mostrar para vocês a análise que ampara essa minha percepção. Então vamos lá. A análise que eu fiz anteriormente da JBS, Gol, Braskem, Usiminas, Marisa, Magalu e Via vai ficar lá na descrição do vídeo. E agora eu vou mostrar a análise do Ibovespa, que pode ser o gatilho dessas ações, tá? Seja para cima ou para baixo, pode ser o condutor dessas ações. Vamos lá. Estamos no gráfico semanal do Ibovespa. E eu estou considerando na minha análise aqui só o movimento do período da pandemia para cá. Então esse fundo é o fundo feito na pandemia. Então, sobre eu considerar essa semana decisiva, o primeiro amparo aqui é a análise gráfica convencional. Então, a análise mais básica para me chegar nessa conclusão é que eu estou considerando que toda essa subida, desde a pandemia até o meio do ano passado, é um mastro. E isso aqui, esse canal de baixa, é a bandeira. Tá? É o primeiro fato. Para quem não conhece a análise gráfica, bandeiras com esse desenho somente tendem a romper para cima. Ok, dentro da bandeira vai ter quem diga
Pô, mas não tem que esperar romper a bandeira? Sim, é comum que se espere romper a bandeira. Como, em via de regra, no rompimento da bandeira, o mercado já subiu bastante, o stop fica muito longo, eu particularmente sempre considero que dentro da bandeira ele pode fazer um pivô no 61,8, e aí o 61,8, claro, como quem opera Elliott, eu confio demais na relação dos números de Elliott com o mercado financeiro. Então, para mim, o melhor pivô, a melhor virada é sempre no 61,8. Tem detalhes mais específicos, não é assim só estender o Fibonacci e fazer isso. Tem outros detalhes, para quem é detalhista aí, quem opera Elliott, sim, tem outros detalhes. Mas, basicamente, é aqui que eu espero o pivô. Como ele está na retração de 61,8% de um movimento que começou em julho desse ano, ou seja, subiu, fez a máxima lá em outubro, desceu, agora está no 61,8%. Então, para mim, se ele parar aqui e fizer o pivô nessa região de 105 mil pontos, eu vou acreditar que pode ser o fim da queda. E ele pode ir embora. Claro, se bater no canal e não sair, eu reconsidero, faço uma nova análise, acompanho. Mas, no primeiro momento, considero esse pivô, se assim o fizer, como um ponto de virada. E se ele não se mantiver aqui? Se ele não se mantiver aqui e cair de forma relevante aqui desse ponto, aí eu vou ficar um pouco mais cético com o mercado. Eu vou guardar que ele possa continuar o movimento de baixa, aí eu vou contando as ondas aqui para baixo, e quem sabe buscar o ponto baixo aqui do canal de baixa. Só que como esse ponto baixo aqui está nos 92 a 90 mil pontos, por hora eu estou considerando que é muito ponto para o mercado cair. Eu acho que seria necessário uma economia brasileira ou mundial muito ruim para o mercado chegar até lá. Pelo menos por enquanto é o que eu espero, né? A gente torce que seja isso. Então, de primeiro momento, eu estou achando que seria uma correção muito forte ele chegar até lá. Por isso, eu acreditar aí um ponto decisivo, aí considerar que ele pode fazer o pivô agora. Tá? Análise gráfica, convencional, primeira coisa que está fundamentando essa minha opinião. Agora, do ponto de vista das ondas de Elliott, e sendo simplista na análise aqui, então quem opera Elliott aí, calma, você meio simplista aqui nessa análise para não ficar muito complexo a análise, desprezando aqui toda a história do Ibovespa. Mas vamos lá, o que eu esperava? A entrada dos sonhos para mim no Ibovespa, o ponto dos sonhos para comprar com mais tranquilidade, sem peso na consciência, seria o seguinte, que ele tivesse, lá no final da pandemia, ela fez um fundo, tivesse subido, feito a máxima do ano passado, no meio do ano, e tivesse retraído até os 61%, até os 61,8%. Seria na região de 88 mil pontos, que para mim eu ia considerar um ponto perfeito para fazer compras tranquilo. Só que ele não chegou. O índice futuro chegou, retraiu até o 61 e foi embora. O índice futuro ele deriva do Ibovespa, mas tem alguns detalhes, tem algumas diferenças. Então ele chegou. O Ibovespa não chegou. Chegou até os 95 mil. Então vou chamar assim de... Foi o fundo que ele fez. Foi o maior fundo. Tá? Como para chegar nos 88 mil pontos, que é o ponto que eu consideraria perfeito para comprar, seria uma queda muito expressiva e por hora eu quero acreditar que a gente não tem cenário econômico para um baita tombo desse. Então eu estou entendendo que se 95 mil pontos foi o maior fundo que ele pôde fazer, eu espero que o Ibovespa passe a subir, ou pelo menos pare de cair. O ponto bastante interessante para mim é que ele faça um pivô. E pivô ótimo para mim é sempre na retração de 61,8, pelos motivos que eu acabei de dizer lá na outra análise. Então, se realmente 95 mil foi o último fundo, uma virada aconteceria de forma perfeita, de livro, nesse movimento aqui, ó, na retração de 61,8, que é onde ele está hoje. Ou seja, iniciando o pivô para uma virada e altas. Tá? Então é por isso que eu estou considerando esse ponto decisivo. Agora, sobre eventuais quedas, sobre ele perder esse ponto, aí é a mesma consideração que eu fiz lá para análise gráfica convencional. Se perder, aí eu vou ter uma expectativa de novas quedas. Se sair bater no canal, eu fico de sobreaviso. E se for embora, meu caro, aí é só alegria. É por esse motivo que eu estou considerando essa semana extremamente decisiva. Então, para arrematar todas essas análises aí que eu acabei de mostrar, eu vou lembrar aqui o seguinte, que uma das minhas premissas é que, em princípio, não há cenário econômico brasileiro ou mundial que justifique uma queda tão expressiva até o ponto onde eu considero o ponto dos sonhos para comprar ações. O Ibovespa lá na retração de 61 do movimento desde a pandemia. Estou considerando que não há.
e que por isso ele pode virar agora, tá? Mas e se houver? Se houver, aí lascou. Porque aí essas ações que estão em pontos interessantes de compra pode buscar novos alvos para baixo. Aí ia ser bastante ruim. Ia acabar derrubando as nossas expectativas e acabar sendo pior ainda para os comprados, tá? Então essa foi a minha premissa. Agora, por outro lado, se não houver cenário econômico nem brasileiro nem mundial que justifique essa queda, o mercado se mantiver aí nesse ponto, resistir e rolar a virada, pô, seria excelente, porque pode ser exatamente o que essas ações aí que estão paradas em pontos interessantíssimos de compra possam ser impulsionadas por uma eventual virada da Bolsa. Se a Bolsa vira nesse ponto e passa a subir, imagina, ela pode levar um monte de ação junto. Aí seria ótimo para quem quer comprar e está na espreita, e seria melhor ainda para os comprados que estão sofrendo. Então tem que acompanhar, a semana eu acho realmente decisiva, e quem sabe a virada leva todas essas ações aí que eu analisei até hoje. Vamos esperar que sim, né? E aí, você que tem JBS, Gol, Braskem, Usiminas, Marisa, Magalu, Via, o que você achou dessa análise? Está de acordo ou não concorda com isso? Me conta nos comentários se você discorda dessa minha análise e vamos trocar uma ideia. Ou então, o que você está esperando? O que você acha que vai fazer essas ações dispararem? Me conta, tá? Pessoal, então é isso. Tá aqui, tá posto o cenário aí, a minha expectativa com relação à Bolsa nesse ponto. Vamos acompanhar. Desde já eu agradeço vocês. Os não inscritos, peço para se inscreverem no canal, vai me ajudar muito. E deixar o like ou um dislike, tá? Se não gostou, deixa o dislike, beleza? Então é isso, bons investimentos, cuidado com a Bolsa, um abraço e até o próximo vídeo.